Assim, acho que primeiro agradecer ao pessoal da CIT pelo esse convite. É sempre super divertido fazer essas reflexões, porque toda vez que a gente tem que fazer essa apresentação, eu descubro que eu estou sabendo menos ainda. Então, você começa, né, voltando um pouco ao que o Amin falou, o que tira o sono, né, acaba tirando o sono cada vez que você faz esse tipo de coisa, né? Então, assim, eu só queria fazer um disclaimer um pouco antes de fazer a apresentação, né? Como toda instituição financeira, a gente sempre tem disclaimer, né? Mas não vai ser em letras miúdas, né? Acho assim, uma das coisas que diferencia o ser humano de outros animais é a nossa capacidade cognitiva. Essa capacidade cognitiva ela começou a ser desenvolvida 200 mil anos atrás, então, e a gente, desde então, não parou mais. E, nesse processo, acho que de capacidade cognitiva, a gente foi muito capaz de criar narrativas, né? E as narrativas, às vezes, que a gente cria, são narrativas sempre muito lineares, narrativas super bonitas, e nem sempre as coisas acontecem dessa maneira, né? Acho que, por outro lado, né, acho que o César falou um pouco de livro, ele colocou o Antifragile, do Nassim Taleb. Tem outro livro que eu gosto muito, né, que é o Fooled by Randomness, né, onde o Nassim Taleb fala muito que as coisas acabam acontecendo muito mais por um efeito da aleatoriedade do que, de fato, por planejamento, né? E a história que a gente tem aqui tem muito de aleatoriedade que acabou acontecendo, né? Então, né, eu vou tentar contar a história do jeito que está da esquerda, né, com uma linha reta, que as coisas aconteceram. Mas, na verdade, elas aconteceram muito mais, um emaranhado de coisas, essas coisas foram acontecendo, a gente foi aprendendo. Então, acho que isso é que faz. Então, não achem que tudo foi tão bonitinho como a gente está conversando aqui. E a ideia que a gente vai estar colocando aqui é simplesmente muito mais passar as lições que a gente aprendeu no processo de transformação, né? O que foi esse processo de transformação e quais foram onde que a gente foi colocando. Acho que a primeira coisa, né? E aqui eu vou pegar um pouco. O Amin falou um pouco de mumble jumble, né? Eu sou muito refratário ao mumble jumble, as coisas, né? Então a gente tem muito. Hoje todo mundo fala muito em transformação digital, né? Mas, na verdade, é realmente uma transformação cultural que acaba acontecendo, né? Acho que assim até tem uma razão natural, né, de a gente falar um pouco de transformação digital, porque geralmente essa transformação cultural ela acaba acontecendo nas empresas mais digitais, né, do Vale do Silício. Então, a gente pega só porque é lá a gente fala que é uma transformação digital, mas de verdade, o que a gente vê acontecendo ali é uma transformação cultural, né? Agora, tem gente que começa a fazer transformação digital, né, porque parece uma coisa moderninha, dá palco, né? Eu costumo dizer que todo mundo quer ter uma transformação digital para chamar de sua, né? Então, as coisas acontecem. Em termos de ser moderninho, eu gosto de lembrar o seguinte, né? Muitos conceitos que a gente vai estar discutindo aqui, que a gente está falando, são coisas bastante ultrapassadas já. Ultrapassadas não, mas coisas velhas, né? Tem muita gente que fala em OKRs, por exemplo. O OKR começou a ser desenvolvido no começo dos anos 70, lá com o Andy Grove na Intel, né? A gente fala, por exemplo, esse foco no cliente. Acho que o primeiro, só para a gente não ir muito longe, se a gente pegar o livro do Steve Blank, né, que ele começa no começo de 2000 a falar sobre mudar de conceito de foco em produto para foco no cliente. Então, nada mais é o que a gente está fazendo hoje. Tem um amigo meu que fala muito disso, assim, é o século XX chegando no século XXI, né? Então, se a gente acha que a gente está sendo muito moderno, não é bem assim. A gente está simplesmente implementando alguns conceitos que já são bem definidos há muito tempo atrás, né? Então, isso é para a gente colocar. E, assim, a transformação cultural, de fato, é uma coisa super importante, é uma coisa super difícil de fazer. Acho que o que o César falou é verdade, e aqui acho que eu vou... A maneira certa, às vezes, de apresentar o que eu vou fazer aqui agora é fazer ao contrário, né? É começar lá do resultado, né, de como, o que, o como e do porquê. Aqui eu vou me dar a liberdade, dada a plateia, de fazer a coisa... Né? Por que a gente fez, como e o que a gente acabou fazendo e quais foram os resultados. Mas é verdade, a transformação cultural ela só acontece de verdade, você consegue vender, de fato, mostrando o resultado. Nada funciona se as pessoas não verem os resultados.
Tá? E aqui eu gosto dessa frase bastante do Peter Drucker, né, que ele fala que a cultura, né, come a estratégia no café da manhã. Né? Não existe estratégia que pare de pé se, eventualmente, você não tiver uma cultura que garanta isso. Tá? Bom, falar um pouquinho da nossa jornada, como é que a gente se coloca dentro do Itaú. Tá? Então, isso é um pouco... Eu hoje sou responsável pela área de investimentos no Itaú, principalmente aqui o caso é do nosso investimentos na área de varejo. Né? Então, todos os clientes de pessoa física que investem no Itaú, a gente é responsável por isso. Né? E a gente olha desde a criação de produtos até a entrega final, incluindo as plataformas digitais que a gente tem. Então, a gente tinha, no primeiro momento, que está lá em azul, a estrutura tradicional, que é uma estrutura onde a gente tinha no centro ali um diretor, um chefe, você tinha as outras áreas de produtos, né, e essas áreas de produtos saíam fazendo. Então, você tinha uma área de produtos de previdência, uma área de produtos de fundos, uma área de produtos de tesouraria, uma área de produtos de corretora, né, como se o cliente, quando fosse em fazer algum tipo de investimento, ele tomasse essa decisão, esse parte desse meu dinheiro vai para fundo, esse aqui vai para cá, o dinheiro, o bolso é um só e o cliente é um só. Então, a gente claramente não estávamos organizados, né, no fluxo do cliente. E a gente fez uma transformação, a gente mudou totalmente a área, né, passando por verticais que estão muito mais hoje alinhadas com o fluxo, com o value stream do cliente. Né? Então, a gente criou uma estrutura vertical que olha toda a parte de oferta, e essa parte de oferta, desde a concepção do produto até a comunicação final para o cliente. Então, eu tenho que mostrar para ele quais são as oportunidades. Depois, eu tenho uma outra vertical que olha muito para a parte de recomendação, que é uma vez que esse cliente decide que, poxa, eu gostaria de investir em alguma coisa, eu tenho alguém só olhando para a questão de recomendação, e, finalmente, uma vez que ele entendeu a minha recomendação, tem toda a parte de finalizar essa aplicação e de fazer o acompanhamento. Né? Então, assim, de fato, isso aconteceu muito, né? Essa questão do cliente no centro, e a gente tem feito uma brincadeira, que também esse outro mambo jumbo, né? Acho que falar sobre cliente, centralidade do cliente virou uma daquelas coisas que todo mundo fala, pouca gente executa. Né? E acho e aqui fazendo, a gente também está num trabalho bastante grande. Então, a gente fala que não é mais cliente no centro, né? É client everywhere. Né? Cliente do lado esquerdo, do lado direito, em cima, embaixo, em todos os lugares. Não dá mais ser só para ser no centro. Então, a gente, de fato, tem que pensar no cliente a todo momento que a gente está colocando, e é um pouco da cultura que a gente está tentando colocar, e a gente vai discutir isso aqui um pouquinho mais. Né? Como é que a gente fez isso? Né? E aqui, claramente, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. A gente começou um trabalho ali por volta de 2016, né? E ali foi muito mais por necessidade do que, eventualmente, por uma coisa muito planejada. A gente tinha um programa muito grande para ser feito, de transformação, e aí a gente foi provocado pela nossa área de tecnologia de adotar um modelo novo, né, de comunidade, de trabalhar as áreas de negócio, trabalhares integrados com as áreas de negócio. E aqui começa a coisa interessante, né, um pouco da questão da aleatoriedade. Acho que a CIT, a gente nem sabia quem era a CIT naquela época. A CIT, nada mais era o terceiro que nos ajudava, né, a desenvolver os nossos aplicativos e todos os nossos desenvolvimentos de tecnologia. E aí a CIT começou a se aproximar e nos chamar a atenção de como é que as coisas podiam ser feitas de maneira diferente. Então, a gente, ali naquele momento, tinha pequenas squads, eram squads só para trabalhar com novos desenvolvimentos, puramente de tecnologia, né? E a gente começou a ser provocado, né, que a gente talvez estivesse fazendo as coisas da maneira errada. E eu até estava falando hoje com a Renata, que é da CIT, que eu estava, na hora de preparar a apresentação, eu fui procurar algumas fotos, né, que a gente tinha no passado, e eu achei uma foto lá que mostrava justamente isso, que foi uma provocação que foi feita. Eu falei, olha, vocês estão olhando aqui a plataforma digital, a plataforma do seu investidor, a plataforma do gerente, mas o cliente não tem um cliente digital, não tem um cliente que fala com um especialista de investimento, não tem um cliente que fala com o gerente. O cliente, ele
transita entre todos esses canais. Então, não ter uma visão integrada desse negócio não faz o menor sentido. E, assim, era uma coisa tão óbvia, né? Assim, depois que alguém fala isso para você, passa a ser óbvio, mas a gente estava trabalhando desse jeito até aquele momento, e acho que esse foi da hora que a ficha cai, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. E aí isso era em 2017, a gente falou, poxa, se a gente está fazendo isso para uma partezinha pequena da nossa organização, por que não fazer para todo mundo? E essa ideia foi amadurecendo, chegou no final de 2017 e falou, vamos fazer isso, né? E aí a gente integrou totalmente. Hoje a gente tem uma integração total com as áreas de tecnologia e outras áreas de negócio, né? A última integração que a gente fez foi no começo desse ano, onde a gente integrou toda a parte de TI de sustentação, de demandas legais, demanda de risco. Então, hoje, a gente trabalha com tecnologia 100% integrado e integrado com todas as outras áreas, com jurídico, com marketing, com o pessoal de UX. Então, são todo mundo colocado nas squads, né? O que a gente aprendeu nesse processo aqui de transformação? E aqui eu vou quebrar em 3 pontos, tá? Foi o processo. Primeiro, o que a gente aprendeu no processo de decisão, depois, no processo que a gente teve de planejamento para fazer essa transformação, e depois, quando a gente implementou, e o que a gente está aprendendo hoje, né? Cada vez a gente aprende uma coisa e descobre que o final está mais longe, né? Então, no processo de decisão, né, acho que a primeira coisa que a gente colocou vamos entender muito bem o que a gente está fazendo, né? A gente é lógico que nunca vai dar para saber exatamente, mas entenda muito bem o que é uma transformação digital, o que é uma transformação de cultura ágil, né? O problema de fazer isso é que não tem tanta gente fazendo isso em empresas totalmente estabelecidas. Você tem muitos exemplos, né, de startups, em empresas menores, ou principalmente de empresas puramente tecnológicas. Nós não somos uma empresa puramente de tecnologia. Então, a gente teve que aprender muita coisa. Então, acho que assim, a primeira coisa tem muita bibliografia para isso, né? Acho que o César colocou algumas questões, alguns livros, né? Tem alguns outros livros que a gente gosta muito, como Spire, do Mark Keegan, o The Startup Way, The Lean Startup, do Mark Ries. São livros que é bom que as pessoas leiam e entendam. O duro que nesse negócio, né, aqui tem que é um pouco mais velho, eu lembro daquela história, né, do efeito Tostines, né? Você não sabe, né? É fresco porque vende mais ou vende mais porque é fresco, né? Então, assim, você é obrigado a começar a experimentar esse processo para ter certeza que você está entendendo o que é, né? Acho que a segunda lição que a gente coloca, né, você está exatamente convencido, né, que você vai implementar este negócio, né? Não dá para ficar pela metade, é um processo muito complexo para você fazer, né? Então, tem que ter um convencimento, e, de novo, o convencimento só vem com você experimentando o processo. Então, de fato, fazer uma transformação na empresa como um todo é uma loucura muito grande, né? Até hoje, a gente tem uma dificuldade bastante grande de convencer outras pessoas de outras áreas de negócio do banco do que é isso, né? Porque vira no novo um buzzword, né? Não, comunidades, etc., mas as pessoas, de fato, não vão lá para entender, às vezes, o que funciona. Então, tem um trabalho muito grande aqui de comunicação, de explicar de como é que as coisas são. Mas, se você for fazer, tem que estar muito certo, porque não tem muita volta, né? Eu costumo dizer o seguinte, para trabalhar metade nesse jeito versus no modelo antigo, o modelo antigo é melhor. Então, aqui ou você vai 100% ou você não vai. E eu acho que a última coisa é fazer isso pela razão correta, né? A mudança ela é muito brutal, né? Você vai tirar pessoas da área da zona de conforto, seus colaboradores, seus pares, o grupo executivo. Então, tem que fazer isso pela razão certa, né? E acho que a razão certa sempre está realizada com um propósito, com foco no cliente, né? E a gente tem tentado fazer isso, né? Porque, se você não conseguir engajar todo mundo,
de fato, as coisas não vão funcionar, né? Fazer simplesmente uma mudança digital de Agile, porque está todo mundo fazendo, claramente não é uma boa transformação, né? E acho que e aí a gente, para fazer isso, a primeira coisa que nós fizemos foi definir, de fato, qual que era o nosso propósito, né? E isso foi feito um trabalho bastante grande com a CIT nos ajudou bastante, né? E a gente, é engraçado, depois, quando a gente começa a olhar para trás, a gente fica até com vergonha do que a gente fazia, né? A gente tinha um propósito lá atrás que era ser, né, o destino preferencial dos recursos dos nossos clientes, né? Naquela época parecia bacana, né? Mas, assim, ser o destino preferencial dos recursos dos nossos clientes. Que raios de valor eu estou gerando para o meu cliente? O que eu estou fazendo para ser o destino desses recursos, né? Aí a gente fez, foi um trabalho que a gente colocou, fez no Caixa CIT, que a gente deu um passo, né? E a gente começou, que era assim, ser relevante na realização dos sonhos dos nossos clientes através de soluções de investimentos. Aí já era alguma coisa um pouco mais interessante. E hoje a gente está mudando, e esse processo é um processo cada vez mais fluido. A gente está alguma coisa muito mais próxima hoje de criar melhores investidores, né? A gente tem que fazer com que as pessoas... E criar melhores investidores sem nenhum tipo de arrogância. Cada um sabe o que é ser um melhor investidor. Não é o nosso melhor investidor, mas aquilo que cada um acha que é ser melhor investidor. Alguns clientes, ser um melhor investidor é o cara conseguir ter uma capacidade de guardar R$50 por mês. Alguns outros, serem melhor investidores para alguns, é conseguir realizar seus sonhos. Para outros, é simplesmente ter mais rentabilidade no final do mês. Tem de tudo. Então, a gente tem cada vez mais colocado isso como sendo o nosso propósito. Isso faz com que a gente atraia mais gente e isso direciona o nosso trabalho, né? Acho que isso é uma das coisas que a gente aprendeu. Então, acho que isso foi tudo no processo de decisão, né? Decidimos, vamos fazer. Então, aí a gente entrou na parte de planejamento, né? De fazer. Acho que a primeira coisa, e aqui foi um erro brutal que a gente cometeu, né, é dar uma atenção muito grande, mas muito grande, para tudo aquilo que envolve pessoas. Quando a gente fez a transformação, e a gente fez 1 ano de transformação total, ontem, esse negócio, a gente começou sem ter definido uma série de coisas sobre pessoas. Então, a gente não definiu claramente qual ia ser o novo sistema de avaliação, a gente não definiu como é que iam ser os sistemas de remuneração, como é que as pessoas iam interagir, a gente simplesmente fez sem ter discutido isso. A gente fez uma grande mudança em outubro de 2018 e a gente só foi resolver os problemas de pessoas mais ou menos em fevereiro de 2019. Então, assim, de fato, a gente contou com uma confiança muito grande das pessoas, né? Mas, assim, esse foi um erro muito grande que a gente colocou. A gente não definiu o plano de carreira, né, como é que era nova. A gente fez uma modificação numa área dentro do banco que não está trabalhando no mesmo modelo que a gente está trabalhando. Então, a gente criou, né, teve que criar algumas coisas, por exemplo, a gente entendeu que gestão de pessoas é diferente de liderança de pessoas. Então, hoje nós temos pessoas que são líderes de entregas, mas não são gestores de pessoas, né? E eu tenho outros que são gestores de pessoas, mas não são líderes de entrega. O que depois de analisar o discutido, faz todo sentido. Tem gente que não é bom de gestão, mas é sensacional na liderança de uma entrega. E tem gente que é um excelente gestor de pessoas, mas não é uma boa liderança. Então, nesse nosso processo, tem espaço para os dois lados. Então, enquanto a gente não definiu isso claramente para as pessoas, todo mundo ficou naquele limbo de, e aí, como é que eu vou evoluir? Porque todo mundo quer olhar para a sua própria carreira. Então, a gente costuma dizer hoje, né, de uma maneira bem mais no depara da organização, uma pessoa pode virar um grande executivo do banco sem nunca ter feito gestão de pessoas, né? Isso vai acontecer isso? Provavelmente é difícil, né, porque as pessoas, geralmente, o grande líder que vai subindo, ele vai ser um bom gestor de pessoas. Mas a gente está dando esta opção
disso acontecer. Isso foi uma quebra de paradigma bastante grande. Acho que a segunda coisa, né, é que a gente costuma dizer, a gente fala bastante, é queime os barcos, né? Uma vez que você dê um jeito, não dá para voltar para trás, né? Porque a tentação vai ser muito grande. A gente encontrou uma série de dificuldades, a gente encontrou uma série de pessoas que, no meio do caminho, falavam, olha, não está dando certo, vamos voltar, mas a gente queimou o barco, não tinha mais jeito. A gente fez a nossa mudança que a gente fez foi uma mudança que a gente fez da área inteira, não foi uma mudança só de tecnologia, a gente fez com quase todo mundo, né? Então, a gente queimou os barcos, né, fez lá que nem, né, Cortez, Júlio César, né, Alexandre o Grande, que fizeram tudo isso, a gente também queimou os nossos, não deu mais para voltar. E acho que a terceira coisa, né, é planejar no detalhe o que a gente tinha que fazer, né? Parece aqui que a gente fez não, vamos mudar todo mundo, não foi uma festa. E aqui duas coisas, né? Primeiro, a gente não cair no que a gente chama, né, que a falácia do planejamento. A gente achou que dava para fazer isso em 3 meses, a gente demorou 9. Né? Então, a gente falou, em janeiro vamos fazer, a gente migra em março, a gente migrou em outubro. Né? A gente não, até porque a gente talvez não entendesse bem aquilo que a gente estava querendo fazer. Né? Então, acho que, primeiro, seja realista em relação a isso. Acho que hoje, talvez, a gente fizesse isso bem mais rápido, mas não seria também em três meses. Acho que a outra coisa, né, é definir muito bem como é que vai ser essa estrutura. A gente mudou a nossa estrutura de maneira totalmente, de maneira total, né? Então, não tinha mais o cara que era um superintendente, um executivo de um determinado produto, ele deixou de ser, ele passou a ser um business owner de uma vertical. Eu comecei a definir quais eram as especialidades que eu precisava para cada coisa, então, assim, foi no detalhe. E, quando eu falo de detalhe, aqui só para vocês terem um pouco de ideia, isso aqui, o que a gente fez? Né? A gente definiu, né, quais eram todos os squads que a gente precisava ter na nossa cadeia de valor. Então, aqui é só um exemplo absolutamente simplificado do que a gente fez, né? Mas o processo hoje, nós temos 600 pessoas trabalhando nesse negócio. Da metade desses 600 pessoas, mais ou menos metade é pessoas de TI, as outras metade são pessoas são produteiros, são UX, são pessoas de marketing, então são 54 squads que a gente definiu a 0 de jogo. No momento que a gente definiu quem eram esses squads, a gente comunicou para as estruturas e a gente falou o seguinte, diga para mim aonde você quer estar. Isso foi uma outra coisa super interessante, a gente deu a oportunidade das pessoas escolherem. Então, você fala em qual squad você quer ter, me dê 2 ou 3 opções e me fale em qual especialidade que você quer estar. Que a gente vai tentar fazer aqui depois o matching de vontade versus aquilo que a gente precisa e para onde as pessoas entendem. Esse exercício foi super interessante, porque, primeiro, a gente conseguiu identificar o que cada pessoa, de fato, queria. Então, a gente começou a perceber que tinha uma série de pessoas que estavam fazendo uma coisa, mas, na verdade, elas queriam fazer outras coisas. Né? Outra coisa, a gente percebeu que tinha algumas pessoas que não entendiam exatamente, né, o que eram as novas coisas, né? Porque essa pessoa não tem ela não está preparada para fazer esse tipo de coisa. Né? E aí, para cada squad, o que a gente fez? Tá? Para cada squad, a gente definiu quantas pessoas eu precisaria ter, quais pessoas eu precisaria ter, quais os skills que eu precisaria ter. Então, essa aqui, por exemplo, é uma squad de um robô assistido, ou seja, é um robô de recomendação que trabalha junto com um especialista, e aqui a gente definiu que eu precisava ter uma pessoa de analytics, eu precisava ter uma pessoa de UX, 2 pessoas de portfólio, aqui a gente só colocou as especialidades, um engenheiro de teste, porque tem muita entrega de tecnologia, e um engenheiro de software para fazer todo o processo. Né? Então, a gente definiu claramente, né, no detalhe, o que cada uma dessas pessoas, ou cada squad precisaria fazer. E a gente comunicou isso para as pessoas e falou, está aqui, esta é a nova estrutura, eu preciso de tantas pessoas em cada uma dessas squads, com esse tipo, diga para mim agora aonde vocês querem trabalhar. Né? Eu diria que
entre primeira e segunda opção, a gente conseguiu fazer um match mais ou menos de 90% daquilo que as pessoas estavam querendo fazer, né? E algumas coisas foram super interessantes, porque tinham algumas squads, por exemplo, que a gente achava que iam ter uma baixíssima demanda, né? E a gente começou a perceber que justamente era o contrário. Tinha alguns squads que assim, tinha um squad que tinha até um nome horrível na época, né, que era um squad de manifestação, que era o pessoal que só recebia reclamação de todos os órgãos reguladores, né, ouvidoria, etc. Falou, puta, aqui ninguém vai querer trabalhar nesse squad. Muito pelo contrário, a gente teve uma alta demanda de pessoas querendo trabalhar nesse negócio, e pessoas muito boas, né? O que a gente ficou super contente, feliz, porque isso mostrava que, de fato, que as pessoas estavam querendo entender quais eram os problemas do cliente, o que era o problema, e queriam resolver, queriam ajudar. Então, essas coisas começaram a dar um pouco da nossa visão, né? Uma vez que a gente implementou, acho que aqui vem um pouco, né, do running the business, né, como é que a gente está colocando. E aqui é um pouco mais o que a gente tem feito, né? Aqui, passando rapidamente, tá? Coisas que a gente aprendeu que tem que ser feitas, tá? Foco no resultado e não na entrega, né? A gente tinha uma cultura muito grande de entrega. Entreguei um projeto, todo mundo bate palma, né? Fica bacana, etc, etc. Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é uma mudança de foco no resultado e não na entrega. Eu tenho um squad que é responsável pela recomendação de carteira para o meu cliente, né? Esse squad, esse squad não era nem um squad, mas tinha um pessoal que fazia isso no modelo antigo. O cara faz lá o modelo e fala assim, olha, para esse tipo de perfil, produto A, produto B, C, e essa combinação vai dar um retorno para o cliente nos próximos 2 meses de 130% do CDI. Parabéns, legal, o cara acertou o ano inteiro, ele foi bem. Isso é entrega, né? Qual que é o resultado? O resultado é quanto dos clientes com que a gente fez esta recomendação implementaram esta recomendação, quanto de dinheiro a mais eu gerei para o meu cliente, né? Então, hoje, o cara mede com a recomendação que ele fez para o cliente, e ele fica me dizendo o seguinte, esse grupo de clientes que eu fiz, esse cliente ganhou 200, 300, 400, 1 bilhão de reais a mais, porque ele implementou a minha recomendação. Então, isso muda, esse cara ele não está pensando mais só em fazer um cenário econômico, um monte de simulação, né, para gerar o melhor. Ele tem que entender como é que faz. Então, ele é responsável pelo end-to-end. Então, ele não só faz a recomendação, mas ele garante que as coisas aconteçam lá na frente. Acho que outra coisa, times multidisciplinares, eu acho que isso a gente não precisa nem falar, acho que isso já está muito claro, mas eu acho que a mensagem única que a gente aprendeu é o seguinte, né? A diversidade cognitiva, né, faz uma diferença muito grande, né? Você ter uma pessoa, antigamente, né, eu sou engenheiro, né, eu achava que só engenheiro, né, prestava, né? E agora, né, mas é um pouco atrás, né? Cara, já mudei, né? Aliás, hoje, ainda mais no banco, você tem que tomar um cuidado, né? Porque quase todo mundo é engenheiro. Mas, assim, quando você vê algumas situações, né, que você está discutindo um robô advisor, e você tem que eu falo, são aqueles movimentos de epifania, né? Você vê uma pessoa de marketing, uma pessoa de UX, uma pessoa de negócio, cara de TI, falando, discutindo, e você olha, se dá um baita de um orgulho de você ver e falar, puxa vida, a gente está conseguindo ter sucesso. Para dar um caso real do que a gente aconteceu, e isso foi na época que a gente estava trabalhando com a CIT, a gente estava desenvolvendo um produto, na época, né, que tinha um pouco a ver com telefonia, né, era um fundo bônus celular que a gente tinha, né, o cliente investia R$90 por mês, R$100 por mês, e ele pegava R$10 e eu devolvia para ele em R$20 do pré-pago para ele. Era um produto muito bom, né? Você 100, 90 para investimento, ele recebia 20, etc. E aí a gente começou a perceber, em um determinado momento, que voz não fazia mais sentido. O que fazia sentido era dados. E a gente falou, vamos fazer esse produto agora com dados. E começamos a discutir, era um projeto que levaria umas 10 mil horas para a gente fazer dentro do Itaú, né? 10 mil horas de TI é bastante, e a gente estava fazendo uma inception naquele momento,
E um cara de TI, eu estava nessa reunião, o cara de TI virou e falou assim, eu não acho esse produto bom. Eu falei, mas por que você não é bom? Eu falei, porque eu consigo um pacote melhor desse na Vivo, na Claro, seja lá onde for. Aí a gente olhou assim, alguém aqui compraria esse produto? Todo mundo falou, não. Falei, então próximo, né? Matamos o produto. Né? E a gente não fez o produto, economizou 10 mil horas. O modelo tradicional, como é que isso ia funcionar? A gente, basicamente, ia fazer esse produto, a gente ia colocar para a força de vendas vender, ia vender esse negócio mais ou menos por um ano, depois de um ano, né, ia começar a dar reclamação, porque, de fato, o produto não era bom, a gente ia ter um monte de reclamação, a gente ia tirar esse produto da prateleira e a gente ia ter matado a força de vendas, o pessoal de TI, etc. Então, assim, de fato, foi muito bacana ver um cara de TI levantar a mão e falar, esse negócio não funciona. Né? Acho que a outra coisa, né, ciclos de desenvolvimento curtos, né, claramente, isso, assim, você consegue errar muito mais rápido. Né? Tem uma frase muito boa que eu escutei uma vez, que diz que o sonho de todo executivo incompetente é um projeto longo. Né? Que você começa o projeto, sai no meio do caminho, né, e deixa o pepino para o outro, o cara que vem e fala que o problema não era dele, e as coisas vão. Né? Então, o ciclo de desenvolvimento curto ele é muito bom, porque você faz, você aprende, você gasta muito menos de fazer. Acho que a outra coisa, né, clientes. Né? A gente tem feito, a gente criou um lab de clientes, e acho que isso é super importante, a gente tem testes com clientes absolutamente todos os dias, e eu tenho um caso que eu acho super interessante nesse teste, a gente estava fazendo um robô advisor, né, no aplicativo, e a nossa tendência é assim, a resposta tem que ser super rápida, o cara tem que apertar o botão, tem que aparecer para ele qual que é a recomendação. Né? E a gente foi testar com o cliente, o cara falou assim, cara, é tão rápido que isso não pode ser para mim. Então, a gente teve que colocar um pequeno delay, né? Então, o cara aperta o botão, a rodinha ali gira um pouquinho, e aí aparece e fala, agora eu tenho certeza que esse negócio é para mim. Né? Então, assim, esse achismo que a gente tem, né, de achar que está fazendo a coisa certa, não dá, né? E é muito mais rápido. Né? Então, assim, a gente consegue economizar muito mais tempo. Acho que tem outra coisa que a gente tem falado muito, né, de empatia, né? A gente tem que ter empatia. Empatia com o cliente. Só tem duas maneiras de você ter empatia. Uma é você ter vivido, né, uma situação muito parecida com o cliente, a outra é uma coisa mais biológica, né, que os caras chamam de genes, espelho, que você consegue sentir o que os outros estão sentindo. Mas o que a gente tem que começar a discutir muito, assim, empatia não é mais suficiente, né? Porque a empatia ela não quer dizer que você resolve o problema. Você tem que ter a compaixão. Eu não gosto, a palavra compaixão ela é muito ruim, né? Mas assim, a compaixão quer dizer o seguinte, eu senti o seu problema, eu sofri junto, agora eu vou resolver o seu problema. Só ter empatia e parar na empatia é um negócio legal, né? Meu cliente está sofrendo, bacana, eu estou sofrendo junto com ele, mas e aí, você vai fazer o quê? Né? Então, a gente tem discutido. E a outra coisa é trabalhar com recursos limitados. Tá? É não pedir mais recursos, mas usar os recursos que você tem de maneira muito mais eficiente. Isso aqui começa a trazer muito mais resultado. E acho que, assim, por final, em termos de lição, tem muito uma questão aqui de mudança de mindset. Você só trabalha daquele jeito, né, se você mudar o seu mindset. Então, acho que tem uma questão de autonomia. Autonomia, isso daqui é essencial para que as coisas funcionem. E autonomia é saber dar e saber receber. Tem muita gente, tem muitos colaboradores que não querem ter autonomia. Então, você vai ter que identificar isso. O cara ainda prefere trabalhar naquele modelo de manda o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer e ir embora para casa no final do dia. O cara tem que pensar. Então, acho que assim dê autonomia, faça as coisas acontecer. Acho que uma outra coisa é a questão de colaboração. Tem que ter muita colaboração. E acho que a lição aprendida muito aqui na questão de colaboração olhe muito para os seus sistemas de metas, como é que você está tratando pessoas, porque o seu sistema de avaliação pode matar o processo colaborativo. Eu acho que assim, outra coisa é disciplina insana para fazer as coisas. Né? Então, a gente hoje tem todos os rituais, e tem muita gente que não gosta de fazer ritual, né, porque o ritual é uma coisa chata, etc. O pessoal que tem mais com tecnologia até, eventualmente, está mais acostumado, mas você tem, por exemplo, a gente tem lá um squad que faz toda a parte de comunicação para o cliente.
Não, pessoal de tecnologia. Mas são os rituais que fazem com que a cultura passe a ser uma coisa integrante das coisas, né? Acho que outra coisa é tolerância ao erro, né? Acho que isso daqui é muito mais para os gestores do que para os colaboradores, né? Tem que ter tolerância ao erro e a gente tem que exercitar, tem que, de vez em quando, engolir alguma coisa, mas acho que aqui é importante, em termos de aprendizado, que os times saibam que é um erro caro do que é um erro barato. A gente pode se permitir fazer erros baratos, mas a gente não pode se permitir fazer erros caros. Então, é importante que a gente eduque os nossos times, né? Acho que, assim, transparência total, né, falar o que quer, e aqui a gente, também as pessoas não estão preparadas, as pessoas são muito preparadas para falar o que elas querem, mas elas não estão preparadas para escutar o que os outros estão falando para elas, né? Então, você tem que um trabalho aqui quase que dia a dia de mostrar para as pessoas, falar, bom, você está falando o que você quer, também você tem que escutar o que os outros estão falando e discordar. Só que a gente vê que, no final das contas, as coisas funcionam bem. E eu acho que eu deixei por último, que eu acho que é um dos problemas, das coisas mais difíceis, que é foco no problema, né? A gente não tem uma cultura de falar sobre problema. A gente já está, talvez, no nosso 4º exercício de OKRs, e o maior desafio que a gente tem é a gente fazer com que as pessoas discutam quais são os problemas que os clientes têm, as dores do cliente. As pessoas querem ir para a solução, mas, assim, então, assim, vamos gastar 70% falando do problema, porque depois as soluções elas caem de maduro na sua frente de qual é a solução, né? E sabendo exatamente qual é o problema, você não vai fazer um desenvolvimento que é né, a gente sempre brincava lá atrás, né, que o produteiro típico gosta de fazer aquele canivete suíço que é dessa largura, assim, né? Com todas as ferramentas. O cliente quer aquele pequenininho, assim, né, só para cortar alguma coisa, né? Se você não discutir o problema direito, você vai fazer sempre aquele processo. Isso aqui é um pouco do que eu falei, né? Assim, disciplina insana. Eu acho que tem muitas vezes, isso a gente fala muito, tem muita gente que fala, comunidade, é um bando de gente feliz, trabalhando junto, né, lá de bermuda, etc. Tal. Não. Assim, a disciplina que a gente tem aqui é muito maior. Quando você tem ciclos curtos, a cobrança é a cada mês, né? Então, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Você está vendo as entregas, está vendo o planejamento, você definiu o que tem que ser feito. No modelo tradicional, você tem um budget para entregar no final do ano, e você vai ver lá no final do ano se você entregou ou não. Então, esse é um modelo muito mais de disciplina, tá? Acho que, em termos de resultado, acho que, assim, a gente tem feito tanto resultados para os clientes, eu acho que aqui é um pouco do lado esquerdo, essas recomendações, né? Então, a gente, desde desse ano, do ponto de vista de recomendação que os clientes têm colocado, a gente já gerou para os nossos clientes 500 milhões a mais de dinheiros adicionais em rentabilidade que eles conseguiram colocar, né? A gente tem a prateleira aberta, e acho que, nesse modelo, vocês têm acompanhado bastante, né, de fintechs entrando, ou empresas que nem são fintechs, mas são novos entrantes. A gente, hoje, é o único banco que tem crescido o market share e não tendo perdido para essas empresas, e a gente entende que boa parte disso tem acontecido por essa nova metodologia e filosofia que a gente tem colocado. E acho que, para terminar, a última coisa, né, por que a gente faz isso? Tá? E eu acho que aqui tem uma questão muito que essa diversidade cognitiva é muito importante. A gente tem que entender os produtos, os problemas do cliente no detalhe, sai da cadeira e vai na frente, vai discutir com as pessoas. Acho que ter pessoas motivadas é o que faz. E acho que a última coisa, né, que é uma coisa que a gente tem falado muito, né, não queira ser líder do mercado, queira liderar o mercado. Porque quem lidera o mercado define o futuro desse mercado. E quem define o futuro do mercado deve ser o líder desse mercado no futuro. Obrigado. Cláudio, eu gostei bastante de você ter dado uma aula de como montar uma squad até o desenvolvedor. Porque acho que um dos desafios, né, quando a gente fala, principalmente nas grandes empresas, eu acho que o grande desafio ainda é como a gente quebra os silos, né? Então, estou vendo você falar aí com essa autoridade, né, da sua comunidade, com todo mundo integrado, mas tem um desafio muito grande, né, de um head de negócio entender a fundo a tecnologia e entender, né, todos os níveis e todo mundo ali dentro do seu time, as competências, como a tecnologia também, né, entender o estratégico, entender o negócio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como foi o momento inicial, né, voltando lá 2 anos atrás, de montar as parcerias, né? A gente tem um superintendente que trabalhou contigo aqui, o Gualano,
quantos PPTs, e eu lembro de você pelos corredores do SEIC, né, buscando os seus parceiros aí para montar e para reunir nessa sua comunidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que isso ainda é um desafio grande para muitas empresas que estão aqui com a gente, né? Acho que criar parcerias é uma coisa extremamente complexa, né? Acho que, primeiro, a gente tem uma vantagem muito grande, que criar parceria com a área de tecnologia foi muito fácil, né? Porque a área de tecnologia, na verdade, é que fez toda a provocação para a gente de fazer essa modificação, né? E acho que, quando a gente começava a discutir com a área de tecnologia, era muito mais fácil, porque você estava trazendo a área de tecnologia mais para o jogo. Então, a área de tecnologia, claramente, ela tinha muito a ganhar em relação a esse processo, porque ela deixava de ser alguém que era um tirador de pedidos para ser alguém que estava discutindo o negócio. Então, isso, tanto do ponto de vista dos líderes da área de tecnologia como dos colaboradores da área de tecnologia, era vista por eles como um ganho, né? Então, acho que isso foi a parte mais fácil. As coisas ficam mais complicadas quando você começa a falar com outras áreas, né, onde são áreas que têm, né, você tem os feudos, e aí as pessoas começam a perceber que, eventualmente, elas estão perdendo, podem estar perdendo poder. E acho que, assim, a maneira de você fazer isso da maneira que funciona da maneira mais eficiente de novo, chamando as pessoas e colocando elas para dentro do negócio e mostrando que elas não estão perdendo poder, mas elas estão ganhando responsabilidade, elas estão ganhando poder de decisão naquilo que vai acontecer, e que aí passa a ser uma visão de negócio como um todo. Então, assim, é um trabalho muito grande, porque todo mundo tem que ser extremamente aberto, você tem que abrir mão de muitas coisas, de você entender que você não é a melhor pessoa para tomar uma determinada decisão. Então, tem squads que a gente está falando aqui, que o PO da squad, o líder da squad, não é da área de investimentos. Por quê? Porque a melhor pessoa para fazer isso é uma pessoa do outro lado, mas a gente tem que sentar junto para discutir, né? Então, assim, muito do trabalho de, gente, vamos fazer junto, né? Vamos parar de discutir entre nós, porque o competidor está lá fora e não aqui dentro. Perfeito. Cláudio, entrando um pouquinho nessa questão, e aí eu queria que você falasse muito de dia a dia, porque eu acho que é muito fácil a gente falar de montou um squad, né? Agora a gente tem que estar próximo do time. Mas, no final do dia, a gente tem ainda nas empresas aquela questão do diretor sentado, e vem os PPTs, e o time vem me contar, né, o que está acontecendo lá na entrega de valor real para o cliente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, no dia a dia, na prática, o que mudou em você, mais do que o modelo de liderança? O que mudou em você na pirâmide de Schuch, nas suas atividades mesmo, né? Como que elas passaram a ser depois desse movimento? Bom, assim, a gente saiu do modelo, que era o modelo tradicional, né, onde você tinha reuniões mensais, semanais, quinzenais, onde vinha a área de produto 1 e apresentava o que tinha que ser desenvolvido, etc. Então, né, e depois na área 2, e geralmente o pessoal só traz boa notícia, né? Da mesma maneira que a gente também às vezes só leva a boa notícia para cima também, né? Então, a gente acabou com isso. Então, assim, no dia a dia, por exemplo, a gente não tem mais reunião de PPT dentro da área. Você tem a reunião de PPT quando você tem que fazer a interface com outras áreas do banco que não estão trabalhando nesse modelo. Então, de fato, né, nem isso aí foi feito em PPT, tá? Foi feito em Illustrator, só para a gente não... PPT proibido. Manter né? E quem fez foi uma designer, não foi engenheiro, tá? Por isso que ficou bonito. Se fosse engenheiro, tinha ficado uma coisa bem estranha, né? Então, assim, de fato, tem um pouco de diversidade aqui. Mas, assim, o dia a dia nosso de tocar o negócio, claramente, é de você indo na organização, é passar, né? Você sai de um squad 1, vai para o squad 2, discute o que está acontecendo. E, assim, o que você começa a perceber... Hoje eu entendo muito mais o meu negócio do que eu entendia há 2 anos atrás, né? Qual que eu acho que é o grande desafio nesse processo quando você está numa organização que não fez todo o modelo? É que você tem que fazer isso, mas você continua tendo toda uma série de outras reuniões com a organização que não está nesse modelo. Então, você vai trazendo. Então, por exemplo, a gente tem conseguido trazer agora para as nossas discussões o pessoal de controles internos, de compliance. Então, até essas reuniões, a gente tem conseguido diminuir. E acho que tem uma outra coisa, né, que talvez beire um pouco a responsabilidade, que é decidir que, em algumas reuniões, você não vai mais. Algumas reuniões corporativas. Porque você começa a perceber que aquilo não agrega nenhum valor, nem para você, nem para a reunião.
né? Você vai lá, fica, às vezes, 2 horas, né, escutando um monte de gente falar, né, no WhatsApp, né? Na melhor das situações, você está respondendo e-mail, na pior das situações, você está jogando alguma coisa, né? Então, não vá nas reuniões. Eu acho que isso tem mudado bastante. E as pessoas não ficam chateadas. Cláudio, eu tenho 50 mil perguntas aqui para contar uma história de 3 anos e meio, mas nosso tempo esgotou. Eu queria fazer 2 só. Uma, acho que você falou um pouquinho, mas acho que é bacana explorar um pouco mais. Assim, a gente fala dessa liderança mais suportativa que comandativa, né? E você fala de uma proximidade com o time. Eu queria que você contasse um pouquinho como é essa quebra de velocidade que você precisa imprimir em você chegar lá e dar a resposta e você construir e o que benefício que você tem com o time quando você muda essa. Assim, eu acho primeiro que você tem que ter um rearranjo dos neurônios na cabeça, né, para você perceber que você não manda mais em nada, né, que de fato e perceber que de fato não é que você não manda mais em nada, né, você nunca mandou, né. Essa é a melhor parte. Você tinha a sensação que mandava, né? Então você reconhecer. Seu time sempre fez o que quer, só você que não sabia, né? Igual filho. Né? A gente falou de filho, é a mesma coisa. Exatamente. Acho que o que o Flávio falou é verdade. Filho todo mundo é um fingimento aqui, né? Mas você tem que fazer de fato acho que ser uma readequação. E quando você começa a fazer, você percebe de fato que as coisas funcionam. Não é que você não participa mais, é o que eu falo, você tem um exercício muito disciplinado, onde você senta a cada 3 meses ou 6 meses, dependendo do modelo, você define as suas prioridades de negócio. Acho que isso é uma coisa importante colocar, acho que o que o César colocou algo no começo, não dá para fazer tudo isso se não tiver resultado, né? Nada disso para de pé sem ter resultado. Então, quando você faz um exercício muito bem feito, de dizer, olha, os nossos objetivos para os próximos 3 meses ou 6 meses são resolver esses problemas, né, e fazer esses desenvolvimentos e atingir estes resultados, e a gente vai medir assim, assim, assado, basta que você sente com os times, né, que acho que de novo, né, um pouco do ágil, você fala para o time, olha, o que você tem que fazer é isso, como você vai fazer, eu não tenho a menor ideia, você é muito mais capaz para isso. Vou dar um exemplo aqui, não vou entrar no detalhe, mas tem um problema que a gente estava tentando resolver já faz uns 3, 4 anos, toda vez que a gente sentava com o pessoal de TI e falava para resolver, não, isso aqui é muito complicado, vai dar 2, 3, 4, 5 mil horas, etc. Fizemos um exercício no começo, para esse semestre, a gente fala, não dá mais, isso aqui é uma dor que o cliente tem e dói muito, não dá para a gente ficar, mesmo que seja para botar um bando de gente batucando aqui para resolver esse problema, vai fazer. Squad, esse problema é seu, né, que é um squad que a gente tem de aplicação e resgate. Pois é, passou uma semana, aparece o líder técnico, falou, então, a gente acha que a gente achou uma solução. Tem um API que funciona não sei aonde e tal, que dá para resolver. Falei, quantas horas para fazer isso? 40. Você fala, bom, tá claro. Então, você faz um rearranjo da sua cabeça e testa, e vê que funciona muito melhor do que as coisas funcionavam antes. Muito bacana. Cláudio, na verdade, a última, era para... você entrou um pouquinho, mas acho que é um outro drama que a gente vive quando a gente passa por esse modelo, né? Que você... Não existe agilidade sem autonomia, né? E eu falo que autonomia... sem alinhamento é caos, né? Então, você falou muito bem, o ágil tem muita disciplina. E eu queria que você, para fechar, falasse só um pouco mais em como ligar o estratégico com o tático e operacional, né? Você falou um pouco de exercício de OKRs. Então, como é isso com o time, né? E que tipo de motivação e engajamento gera, e como é isso para cima, porque, de certa forma, a organização não necessariamente está inteira rodando nesse modelo de ciclo curto, enfim, como que você fala de resultado também, né? Dado que são ciclos menores, de resultados menores. Acho que aqui é um pouco daquela questão de você ter uma coisa no longo prazo e como é que você vai quebrando isso no curto prazo. Então, a gente tem lá no longo prazo quanto que eu quero ter de resultado, quanto que eu quero ter captação, quanto que eu tenho de market share, etc. Então, isso é a comunicação que você faz com o comitê executivo, com o comitê... né, com o comitê de administração, esse é o que a gente faz. E aí você vai começando a quebrar isso para os times. Como é que eu vou? E aí tem um trabalho muito grande de disciplina, de saber fazer essa quebra. Espera aí, para mim fazer aqui, eu tenho que fazer isso, para fazer isso, tenho que fazer isso, e vai quebrando. Então, e é um exercício muito grande, que eu falei, a cada 6 meses a gente faz isso,
porque eu vou ter que entregar nesses próximos 6 meses isso, mas essas entregas elas estão ligadas a uma coisa, a um plano muito maior, né, que já foi definido, já foi discutido em cima. E a vantagem dessa história é que você, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, você tem uma chance de rever tudo isso. Isso, do ponto de vista num nível mais acima. Nos squads, os caras estão mudando isso a cada mês, né? Então, eles repriorizam. Não vou mais fazer isso, vou fazer outra coisa. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande. Então, do ponto de vista estratégico, você continua tendo os seus movimentos estratégicos, o que você faz é ir quebrando e fazendo isso chegar a nível de squad, que, no final... Bem, acho que isso é uma coisa, esse é um problema que a gente não resolveu ainda. Tá? Acho que é uma das coisas que a gente tira um pouco de sono, é como a gente linka meta, né, com OKRs. Né? Todo mundo fala que a gente não deveria... Né, OKR não pode ser meta. A gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Mas, talvez aqui a gente vai ter que ser mais uma vez irresponsável e falar não vai ter mais meta, vamos ter uma coisa diferente. Né? Mas a gente não resolveu esse problema ainda. Eu acho que essa é uma das coisas que talvez a gente tenha que trabalhar bem para fazer esse alinhamento. Bom desafio de aprendizado. Cláudio, super obrigada. Gente, assim, Cláudio é um exemplo de walk the talk. Assim, foi fantástico ver a jornada de transformação assim, de um diretor de investimentos do banco, né, de fato experimentando, realizando e mudando o dia a dia, né, porque não é só falar que é um líder lean, né, é no dia a dia respirar como líder lean. Super obrigada, Cláudio. Nossa.